Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo do número 9. Capítulo 8, Atos dos Apóstolos, versículo do número 9. E o tema que o Senhor nos propõe nesta noite é: o crente verdadeiro nunca deve temer aos feiticeiros. O crente verdadeiro nunca deve temer aos feiticeiros. Capítulo 8, versículo do número 9. Diz: estava ali certo homem chamado Simão, que anteriormente praticara naquela cidade feitiçaria, iludindo o povo de Samaria. Dizia ser um homem importante. E todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os havia enganado com a sua mágica. Quando, porém, Filipe lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Creu até o próprio Simão, e sendo batizado seguiu Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava maravilhado. Feche os seus olhos. Damos-te graças, Pai. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado pelo seu amor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Jesus, porque tu és fiel para nos capacitar a ministrar esta palavra. Capacita, Senhor, o pregador. Capacita a todos nós que estamos sentados para ouvir esta palavra. Aliás, o pregador também é ouvinte, porque só o Senhor é que tem a capacidade de nos ensinar e apregoar para nós. A ti, Senhor, damos a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que crê, diga amém. E traga uma salva de palmas na presença do Rei. Aleluia. Mais forte para Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. O crente verdadeiro nunca deve temer a quê? Aos feiticeiros ou ao feiticeiro. A Bíblia diz que Jesus vai levar os seus apóstolos para um certo lugar, e estando neste lugar, Jesus vai se despedir deles. Este lugar é no Monte das Oliveiras. Jesus conversa com os seus apóstolos, dando-lhes as últimas orientações. E os apóstolos perguntaram para ele: Senhor Jesus, diga-nos, quando é que acontecerão essas coisas? Quando é que tu restaurarás o reino a Israel? Restituirás o reino, o governo de Israel a Israel? Porque eles eram atribulados pelos romanos. Preocupados, esses homens quiseram perceber como é que Jesus poderia livrá-los do seu inimigo visível. Só que Jesus entendia que por vezes podemos lutar com um inimigo que é visível, enquanto há um inimigo invisível que é mais poderoso que o inimigo visível. É por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E estas potestades que são hostes malignas que se encontram nas regiões espirituais ou celestiais. Ora, Jesus sabia disso. E ele diz para os seus apóstolos que eles deveriam ficar em Jerusalém, aguardarem o Espírito Santo que lhes daria virtude. Mas esta virtude, irmã Célia, não era para combater o exército romano, não era para estar em conflito contra o exército romano,
Não era para fazer o que Barabás fez, de interceptar o império, os soldados romanos com facas e espadas e tentar lutar contra eles. Não! Era para lutar contra principados e potestades espirituais que transcendem o poder romano. Alguém está aqui nessa igreja ou já foram para casa? Então ele diz que quando descer sobre vós o Espírito Santo, vocês receberão virtude. Estão preocupados com os romanos? Mas a virtude que vocês receberão do Espírito Santo, vocês até poderão libertar os romanos. Há romanos possessos que vocês vão orar por eles e serão libertos. Há romanos doentes que vocês vão impor as mãos e serão curados. Porque eles até têm um poder bélico, mas eles não têm o que vocês têm. É acima do que eles têm o que vocês têm. Por isso que Eliseu, no dia em que veio o exército assírio, ele estava ali com aquele jovem Geazi. Geazi começou a tremer quando viu o exército. Eliseu orou e disse: Pai, Deus, abra os olhos deste jovem para ver que aqueles que estão conosco estão em maior número do que estes. Meu Deus, estamos a pregar isso na igreja errada. O verdadeiro crente sabe disso. O verdadeiro crente sabe que ele é investido de autoridade e poder sobre tudo aquilo que é espiritual, excepto sobre Deus. Alguém está aqui na igreja? Então, observem, meus queridos. Jesus diz que tudo bem. São preocupados com os romanos? Não compete a vocês andar a discutir essas coisas aí. Fiquem em Jerusalém. Aleluia! Meus irmãos, o Império Romano teve a sua força, seu poder. Escatologicamente até hoje ainda governa. Mas não existe nenhum governo nesta terra e em qualquer lugar que tenha mais autoridade e poder que o reino dos céus. O evangelho do reino, onde ele entra, consegue destruir todas as fortalezas do inimigo. Onde um crente chega, a autoridade celestial chegou lá. E a glória de Deus se manifesta, dissipando todas as trevas, chamando aqueles que estão na morte para que venham para a vida. Alguém aqui na igreja já foram para casa, queridos? Eles estão preocupados, mas esses homens, quando foram cheios do Espírito Santo, entenderam que o que eles receberam transcende a espada, transcende o escudo e transcende o exército romano. Primeira cruzada de Pedro, ganha 3.000 almas. Segunda andada dele para o templo, levanta um paralítico. Oh meu Deus, ninguém está aqui nessa igreja, Pai. Significa que o crente é investido e revestido de maior autoridade que qualquer ser nesta terra, seja ele espiritual, seja ele natural. O único que o crente não pode fazer face, ou estar acima dele, ou ter uma autoridade igual a dele, é Jesus e o Pai. Mas o resto, fomos dados autoridade e poder para estar acima e sobre tudo. Aleluia! Então, desce o Espírito Santo. A igreja toda é cheia do Espírito Santo. Diáconos são levantados. Qualquer um naquele tempo que fosse cheio do Espírito Santo realizava uma cruzada. Ia até qualquer lugar para ir pregar e ganhar almas. E chamava Pedro e João para virem ali. Todo mundo era revestido de autoridade. Não havia quem tinha medo. Há quem saía a pé até Samaria sozinho, só para ir anunciar o reino.
Porque ele sabia que onde ele chegasse, chegou a autoridade celestial. Onde ele chegasse, chegou o poder. Quando ele chegou na Samaria, demônios começaram a manifestar, porque a autoridade já tinha entrado. O reino da luz já tinha entrado. A autoridade, olha, Samaria ficou com demônios por muito tempo ali. Pessoas sofreram com demônios muito tempo. Mas quando Filipe colocou os pés, meu Deus, alguém está aqui nessa igreja aqui? Essa é a diferença do crente. Essa é a diferença daqueles que são realmente crentes diante de Deus. Alguém está aqui na igreja? Graças a Deus. Temos muito pouco tempo. Venhamos aqui para o texto que nós lemos. Diz que Filipe, este jovem, fazia parte da igreja, aquela igreja que recebeu o Espírito Santo. Então Filipe agora está na Samaria. Quando ele chega na Samaria, há um homem aqui, Simão. Este Simão era feiticeiro, era mágico, curandeiro, tudo aquilo que nós acharmos que será o nome de alguém que pratica bruxaria. É isso aí que ele era. Tudo isso. Mas o que me alegra é que Filipe não teve medo. Filipe conhecia a fama dele. Sabia que esse homem era capaz de repente estar só, de repente o sol desaparecer, começarem a vir nuvens, tudo isso começar a estremecer. Era um homem com capacidade de mexer com o vento, mexer com as coisas sobrenaturais. Era um homem capaz de meter medo no todo o bairro. Mas quando Filipe chega em Samaria, pegamos isso na igreja Heraldo. Quando Filipe chega em Samaria, a Bíblia diz que todo mundo ia ser atendido por aquele homem. Todo mundo recorria àquele homem. Quando Filipe chega em Samaria, realiza a primeira cruzada, há curas. As pessoas hoje observam, não, temos que comparar os poderes aqui. Parece que aqui há alguma coisa real e lá estavam nos enganar. O poder verdadeiro está aqui, não está lá. As pessoas começaram a vir ter com Filipe. Então Simão ficou preocupado. Disse, não, deixa eu perceber o que está acontecendo. Quando ele vai ao encontro do Filipe, o que acontece é que ele chega lá também se rende. Porque o feiticeiro nunca pode resistir diante de um crente verdadeiro. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quando ele sai da sua casa, deixa eu perceber aqui em Samaria o que está acontecendo. Ninguém já vem mais consultar comigo. O que está acontecendo? Já não estão a trazer dinheiro para eu passar. Já não estão a trazer dinheiro para eu adivinhar a vida deles. Já não estou a fazer nada. O que está acontecendo? Deixa lá eu sair. Meu Deus, meu Deus. Eu estou a imaginar um cenário em que ele sai para desafiar Filipe, talvez. Em que ele sai para tentar provar quem é o Deus verdadeiro. Mas isso nunca deu certo desde o Velho Testamento. É como se eu estivesse a ver Deus lá nos céus, a ver a história de Elias acontecer de novo. A dizer, estou a ver aqui. Há fogo hoje a ser derramado sobre lá. Há poder a ser derramado sobre aquele lugar para provar quem é o Deus verdadeiro. Meu Deus, olha quem está aqui na igreja. Em Samaria reconheceu-se quem é o Deus verdadeiro. Oh meu Deus. Em Samaria saíram dali a dizer que não tem como. Você estava nos enganar todo esse tempo. Há um Deus nos céus que é todo poderoso. Alguém está entendendo a mensagem de Deus aqui? Primeiro, sendo o território dele, quem devia ter medo é Filipe. Filipe devia chegar diante de Simão e dizer que não. Você é feiticeiro. Eu sou crente sim. Mas você é feiticeiro. Você está na tua zona. Você está no teu bairro. Eu só apenas estou a vir aqui. Desculpa lá. Estou a dar meia volta a voltar. Continua a governar. Só que onde entra o reino dos céus, ninguém mais deve governar. Onde entra o reino de Deus, meu Deus, estamos a pregar isso na igreja errada. Onde o reino entra, o governo que estava lá tem que ser destituído. É por
por isso que o crente tem que andar em santidade para continuar a carregar o reino consigo. Para poder levar o reino consigo onde ele for. Para quando ele chegar num bairro onde há feiticeiros, haver uma mudança, haver um shift. Não tem nada a ver. Você não pode ser mais um. Ainda colocar o pé é preciso estremecer o chão. É preciso questionar, afinal, quem é que chegou? Não é você, é o reino que chegou. É o reino que chegou. É o reino que chegou. O crente genuíno não tem medo de feiticeiro. Não. Há um Cristo, irmão. Você não é. Tem que se converter. Tem que se converter. Quando você é um crente verdadeiro. E logo famba pé. Algo bom. Vamos lá. Não se preocupe. É o reino. Aleluia. Lembro-me de um jovem. Chegou num certo bairro. Primeiro dia ele sai. 4, 5 horas logo de manhã. Haviam 2 árvores que são conhecidas como árvores de praticar de feitiçaria. Então ele decide passar dali do meio daquelas árvores. Quando ele passa aquele momento escuro, nós sabemos que um dos meios que são usados na feitiçaria são crianças, né? Uma criança aparece do meio das árvores diante daquele jovem, de repente. Mas o que acontece é que aquela criança está a recuar. Está a dizer que eu não quero passar daí porque tenho medo de ti. Tem medo de mim por quê? O que é que eu fiz? O jovem está a questionar. Não, tenho medo. Está a perceber o que é isso aí? Estamos a dizer que quando você anda segundo o reino de Deus, ele diz que nenhuma arma forjada. Mas tem que entender a quem vai essa promessa. Para o crente verdadeiro. Não há encantamento contra Jacó que vá prosperar, porque Jacó é justo. Então, quando o crente é verdadeiro, onde ele anda, a justiça dele brilha. E quando a justiça brilha, os olhos da feitiçaria são... Estão sonhados, não é isso? Quando o sol da justiça, quando o reino se expande, os olhos ficam ofuscados. E o feiticeiro começa a dizer, não é para te ver mesmo. É a glória que te cobre. Alguém está aqui na igreja e pode aplaudir Jesus nesta noite. Oh, aleluia. Graças a Deus. A Bíblia diz que este homem aqui, quando vai ter com Filipe, ele se converte. E começa a seguir a Filipe. Este homem aqui começou a ver as maravilhas que Filipe fazia. Ou seja, um homem que era ele, que vinham ter com ele para fazer maravilhas, agora está a seguir Filipe para ver o que Filipe está a fazer. Eles leva com itirisa, deixa com itaunzu tava avaloi. Deixa com batailanza, batava leis quando xiendaca. Isso na igreja errada. Deixa eu ver. Deixa eu falar isso em português. Acho que alguém não entendeu. Estamos a dizer que Deus, Ele quer que nós vivamos em santidade, para que Ele use-nos na nossa santidade, para que possa transformar e converter os feiticeiros, para eles seguirem e ver o que o nosso Deus faz. Porque os feiticeiros estão sendo enganados por um tal que se diz ser Deus. Pensam que lá é tudo, pensam que aquilo que eles veem lá é poder, pensam que aquilo que eles estão a receber lá é autoridade, mas ainda não viram a autoridade das autoridades. Quando eles passarem para o lado de cá, onde começaram a dizer, não, queremos ver bem. Agora estão a ver poder de verdade, estão a ver o paralítico de repente. Nós só tocávamos, a pessoa ia
2 dias parecia que estava bem, depois voltava, fazia um outro ritual. Afinal, é possível a pessoa ficar curada para sempre. Afinal, meu Deus, ninguém está aqui nessa igreja aqui. Está alguém aqui? É o que Deus quer fazer através de. Mas com uma condição. Como é que era a vida de Filipe? Capítulo 6 diz que Filipe era um homem temente a Deus. Era um homem cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Era um homem idôneo. Não é isso que está lá? Homens idôneos, tementes a Deus, cheios do Espírito Santo. Se você chegar no território onde há feiticeiros, enquanto você peca contra Deus, é feiticeiro com feiticeiro que se encontrar. Tem como? Lá que eu estou vendo que loyal lá no som. Não há quem vai converter quem. Porque os dois de natureza são o quê? Pastor, como assim? Samuel é que disse. Diz que esta coisa de desobedecer a Deus é como feitiçaria. Rasga a Bíblia. Então, como é que um feiticeiro vai impactar outro feiticeiro? Para ele ver o impacto, dizer, tem que mudar. Não. Mas quando o reino chega, com aquele crente genuíno, o feiticeiro diz, não. Eu tenho que mudar. Alguém quer isso? Vamos falar com Deus, queridos. Coloque-se de pé.